Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Graças a Deus que tem nos dado vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de 1 de Samuel. 1 de Samuel, o capítulo é o de número 3. 1 de Samuel, capítulo de número 3. Daniel. Primeiro Samuel, capítulo de número 3. Eu estive em oração, falando com Deus, e Deus falou comigo. O Senhor ministrou no meu espírito o desejo de ministrar uma sequência da palavra que começamos domingo passado. E eu falava no domingo passado sobre a temática, glória a Jesus, sobre a temática, retorno, Deus vai chamar. Deus vai chamar. E sobre esta temática que Deus vai chamar, nós meditamos um pouco no capítulo de número 3, falei um pouco sobre o aspecto dos juízes de Israel, né? Falei um pouco sobre o declínio espiritual que eles estavam vivendo, a penumbra que Israel vivia, que foi a transição da luz para a escuridão, e que eles estavam se degenerando espiritualmente, se afastando de Deus, permitindo o sincretismo religioso imperar na nação, né? Comprometendo valores e princípios de Israel como uma nação que tem o Deus que os tirou da terra do Egito como o único Deus. Israel tem, mudou aqui, ficou muito sensível. Israel tem Deus como um Deus monoteísta. Israel é monoteísta, adora um só Deus. Israel é monoteísta. As nações circunvizinhas a Israel eram nações politeístas, nações pagãs. Por sua vez praticavam cultos ritualísticos, sacrifício a deuses. E por várias vezes Israel, quando tinha um juiz, na época dos juízes, que permitia essa idolatria, eles se inclinavam para o distanciamento, para uma vida de desonra, no que a Bíblia chama de vitupério, desonra, de afronta a Deus. E aqui nós começamos falando acerca da vida do jovem Samuel, que Deus chama Samuel na penumbra. Que é isso, pastor? Na transição da fase da luz para as trevas. Israel estava se inclinando da luz para as trevas. Tanto é que o texto vai dizer, tá? A gente já vai ler um texto daqui a pouco. O texto vai dizer que Deus, quando chama a Samuel, é antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo. Isso aqui não está por acaso na Bíblia. Isso aqui não está por acaso na Bíblia. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Deus chama Samuel por 3 vezes. E na terceira vez que Deus chamou Samuel, Eli, que já tinha justificado, tinha colocado, melhor dizendo, o seu exercício sacerdotal durante 40 anos. O texto vai dizer no capítulo de número 2, que Eli morreu com 98 anos. Serviu a casa de Deus por 40 anos. E ele já estava velho, e quando caiu da cadeira,
quando soube que a arca do Senhor foi levada de Israel e que seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram na batalha, e que Deus permitiu que 31.000 homens morressem da infantaria de Israel, a Bíblia diz que ele já era velho, pesado, não enxergava e já tinha 98 anos. Por esse motivo ele tinha um serviçal, Samuel. Samuel foi entregue na casa de Deus como resposta de um voto que Ana fez. Deus deu a Ana a resposta da sua oração mediante um propósito e um voto feito para Deus. Enquanto Ana, eu disse isso no domingo passado, precisava de um filho para dar resposta a Penina, Israel precisava de um profeta para Israel. E é interessante a gente observar o texto nas suas minúcias, nas entrelinhas. No capítulo de número 2, nós iremos ler alguns versículos, a sua Bíblia está aberta, por favor. Capítulo de número 2, versículo de número 27, o texto diz o seguinte: e veio um homem de Deus a Eli e lhe disse. O que nos chama a atenção é que ele tem uma mensagem para trazer para Eli, mas a Bíblia não dá o nome desse homem, diz que ele era um homem de Deus. Homem de Deus que tem uma mensagem de Deus, pouco importa seu nome, pouco importa de onde ele veio. A gente vai observar isso na vida do profeta Elias, um certo profeta, um certo homem de Tisbé, de Gileade, onde que nem é mesmo a teologia geográfica vai apontar onde é Tisbé. Era um pequeno vilarejo, uma cidade insignificante, onde a própria Bíblia não vai trazer nem a origem da família de Elias. Mas o que importa era a mensagem, o que importava era a mensagem que esse homem tinha. E vivemos em dias, queridos, em que o mensageiro quer que o seu nome vá à frente da mensagem. Vivemos dias em que, pastores querem que o seu nome esteja à frente da sua denominação, que cantores sejam vistos. Vivemos o tempo em que as pessoas querem serem vistas por pessoas, e pouco importa como estejam sendo vistas por Deus. E aqui que pesa. Você vai observar que o que o texto fala no capítulo 2, versículo 27. E o homem de Deus veio a Eli e disse-lhe: não importa quem eu seja, o que importa é como eu levo a minha vida com Deus. Pouco importa a minha identidade, de onde eu vim, mas como eu levo a vida com Deus, isso pesa muito. Mas o que importa é a palavra que Deus quer revelar, a mensagem que Deus quer revelar, o que é que Deus tem a falar através de mim. Isso conta muito, conta muito. E Deus revela aqui o que haveria de acontecer à casa do sumo sacerdote ali. No capítulo de número 2, o texto revela para nós que o sacerdote está consternado com seus filhos, Ofni e Finéias. Não é bom, filho meus, o que eu ouço acerca de vós, a fama que eu ouço acerca de vós. O texto diz, querido, no capítulo de número 2, deixa eu me encontrar aqui, porque eu me perdi, eu estou com uma Bíblia nova, e isso aqui para a gente identificar textos se torna um exercício. No capítulo de número 2, capítulo de número 1, vamos lá, capítulo de número 1. O texto revela para nós, capítulo 2, o texto revela para nós, no versículo de número 26, que a despeito de estar dentro da casa, dentro do tabernáculo, a companhia dos filhos do sumo sacerdote Eli,
e diante de Eli, que era conivente com os erros dos seus filhos, olha o que o texto fala acerca de Samuel. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Estimado pelo Senhor e pelo povo. Então o que vale é o nosso testemunho, o nosso comportamento, a nossa maneira de viver, porque a nossa vida cristã vai além dessas paredes aqui. Amém? A nossa vida cristã vai além destas paredes. O nosso compromisso com Deus vai além destas paredes. O nosso compromisso com Deus vai além da denominação, da instituição. Então Samuel crescia e se fortalecia no Senhor, de modo que ele era considerado, era tido de grande estima por Deus e pelas pessoas. A Bíblia vai revelar que Ana trouxe ele quando foi desmamado. Segundo o costume da época, era desmamado com 3, 4 anos de idade. E foi entregue na casa do Senhor com o consentimento de Elcana. E Elcana falou para Ana: faça conforme o Senhor colocou no seu coração. E uma vez por ano ela subia para Siló, levando para o menino Samuel aquela roupa, uma túnica. E ele servia. Isso aqui é muito interessante, porque essa mulher entrega o seu filho recém-desmamado para servir na casa de Deus. E o texto vai dizer: e logo começou Samuel servir a Eli perante o Senhor. Não obstante, capítulo 3, versículo 1, o texto dizer que ele servia ao Senhor, ministrava diante do Senhor, como diz outras traduções, perante o sacerdote Eli. O texto ainda vai dizer que não havia naqueles dias visão revelada, manifesta, e que a palavra de Deus não era frequente. O texto no versículo de número 7 vai revelar para nós, e não é à toa, que Samuel não conhecia a Deus. Como servia a Deus, e o mesmo texto diz que não conhecia a Deus, parece um tanto contraditório. E o menino Samuel servia a Eli, servia ao Senhor perante Eli. Aí o versículo 7, o texto diz: e Samuel não conhecia a Deus, ou seja, Deus ainda não havia se revelado a Samuel de forma audível. Deus ainda não havia falado com Samuel. Por esse motivo e outros motivos, eu falei aqui, no domingo passado, eu afirmei que Deus não fala toda hora. Não, irmão, Deus não fala toda hora. A fala de Deus está escrita há mais de 2000 anos para nós. Deus não fala toda hora. Mas quando Deus fala, algo acontece. Eu pedi para ler Salmo de número 29, a partir do versículo de número 3, onde o salmista vai falar acerca da voz de Deus. O que a voz de Deus proporciona, o que a voz de Deus provoca. Vamos recordar o que está escrito em Salmo de número 29, a partir do versículo de número 3, olha o que está escrito: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja. Continua lá. Verso 3, número 29, verso 3. Salmo 29, verso 3.
O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu santo templo e no seu templo todos clamam glória. Sequência. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio, o Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dará ao seu povo a bênção da paz. Quando Deus fala, a sua voz troveja. Quando Deus fala, a sua voz espalha a polpa das árvores. Quando Deus fala, reacende a chama do nosso coração. A voz de Deus espalha as labaredas de fogo, querido. A voz de Deus despedaça o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma árvore que tem como característica crescer 30 metros de altura e tem na sua circunferência de tronco 8 metros de diâmetro. A voz do Senhor despedaça o cedro. Aí alguém chega e fala: Deus falou comigo. Eu acredito que o Espírito de Deus tenha ministrado algo no seu coração e esteja te direcionando para algumas orientações, mas quando Deus fala conosco, tudo muda, tudo passa a ter outro sentido. Quando Deus fala conosco, não titubeamos, porque foi Deus quem falou no coração, foi Deus quem falou na alma. Não é por qualquer coisa que vai tirar da tua alma, do teu coração, sendo que foi Deus que falou. Não foi Deus que o disse, não foi Deus quem confirmou, não foi Deus que afirmou, não foi Deus que falou no teu coração. Se mudar de ideia, então, do contrário, não foi Deus. Quando eu falei que Deus iria chamar, e usei o exemplo da vida de Samuel, e nesta noite nós iremos dar ainda a sequência acerca disso, eu trouxe algumas características acerca de quem Deus vai chamar. A primeira característica de quem Deus vai chamar é esta: Deus vai chamar quem é servo. Porque todo servo tem disposição para servir. Todo servo tem disponibilidade para servir. Samuel servia ao Senhor perante Eli, não obstante a casa do sumo sacerdote ser a casa que era. O texto diz que os filhos de Eli eram detestáveis. O texto diz que os filhos de Eli estavam sendo considerados odiados por Deus. A expressão aqui é execráveis, detestáveis. Eles se tornavam por iniquidade, por conhecer, ainda estavam fazendo errado, mesmo sabendo que não era para proceder daquela forma, eles faziam pouco caso. Talvez, conjecturando com você, eles dissessem no coração: meu pai já está velho, eu sou sacerdote, ele não vai ver, posso fazer como eu quiser. Talvez alguém pense assim, não é verdade? Mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Até que Deus levantou um homem cuja identidade é secreta, mas tinha uma palavra que revelaria o propósito de Deus. Deus levantou esse homem de Deus, cuja identidade é secreta, para trazer uma palavra para revelar o coração de Deus
ou como o coração de Deus estava diante dos homens. A primeira coisa, ele era servo. A segunda coisa, tinha um coração ensinável. A terceira coisa, ele tinha sensibilidade a ouvir a voz do Senhor. Servo tem um coração ensinável, tem disposição para servir e tem sensibilidade à voz de Deus. Não tem como ser um servo sem que não haja disposição. Não tem como ser um servo sem que não haja disposição e o coração não seja ensinável. Não tem como ser um servo, não ter um coração ensinável e não ser sensível à voz de Deus. Vamos pular para uma outra característica, a parte 2 dessa mensagem. Porque Deus chama os seus servos. Porque Deus chama servos. Porque Deus enxerga neles a responsabilidade, o comprometimento com aquilo que Ele entregou, com a missão que Ele entregou na sua mão. Talvez você pudesse falar, conjecturar, até mesmo descartar a chamada de Deus na sua vida. Talvez você pudesse até mesmo questionar a Deus, ou até falar para Deus: passa esta responsabilidade para outros. Talvez você olhe para dentro de si, para dentro da sua casa, para dentro da sua vida e diga para o Senhor: Deus, eu não tenho condição nenhuma de atender esse desafio, esta chamada para o propósito que o Senhor tem a realizar. Talvez você olhe para o propósito e diga que o propósito é maior do que você, e de fato o propósito é maior do que nós, o propósito é maior do que o chamado. Mas Deus, Ele não leva em consideração a sua idade, a sua posição, a sua condição financeira, porque a despeito de Ele ter filhos, o sumo sacerdote Eli, que eram sacerdotes na casa do Senhor, eles faziam pouco caso, irmão. Sabe o que vai acontecer nesses últimos dias? Deus está contando com pessoas que tenham o coração simples, transparente, ensinável, disponível, e que tem as características de um servo, e que tem um coração totalmente voluntário para ouvir a voz de Deus. Porque vivemos numa época de pessoas cheias de si. Eu cheguei para uma pessoa um certo dia e falei assim: me diga qual base teológica você tem para refutar no assunto. Ele disse: nenhuma. Então não discuta comigo. Não é soberba, irmão? Está cheio de gente assim, pastor Rogério, querendo dar desculpas para a sua vida torta e querendo refutar, sem nenhuma profundidade do conhecimento da palavra. E detalhe, não obstante ter o conhecimento, a vida ainda é pregressa. Você está aí, irmão? Crescer na graça e conhecereis a verdade, e a verdade. Você sabia que libertação é para você? Você sabia que libertação é muito mais para crente do que para o ímpio lá fora? Quem foi que disse? Foi Sócrates, filósofo? Conheça-te. O conhecimento liberta, irmão. A verdade liberta. Cristo é a verdade que liberta. A palavra de Deus é o caminho que leva a Deus por meio de Cristo encarnado. João já disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e habitou entre nós. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam.
mas aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Por meio do conhecimento da verdade que liberta, nós alcançamos a tão imerecida graça que veio por meio de Cristo. Você está aí, irmão? Hoje eu não tenho chave não, tá? Diga assim: servo tem responsabilidades. O texto vai dizer no capítulo de número 3 o seguinte, capítulo de número 3, e o Senhor, versículo de número 11, e o Senhor disse a Samuel: vou realizar algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Olha aqui a expressão: vou realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. O que era que estava acontecendo em Israel? Pecado no altar. Não era isso? Sim ou não, irmão? Não era isso? Não está aqui escrito no texto? Não era pecado no altar? Você está aí, irmão? Não era pecado partindo dos sacerdotes? Era isso que estava acontecendo em Israel. E o que foi que Deus falou aqui para o menino? Livros paralelos à Bíblia vão dizer que Samuel tinha mais, a esta altura, mais ou menos entre 14 a 17 anos de idade. Deus poderia revelar para Ofni e Finéias, mas não encontrou neles a santidade para poder revelar, até porque eles eram a razão do declínio espiritual de Israel. Deus poderia revelar ao sumo sacerdote ali, mas o sumo sacerdote estava conivente, já estava velho. A quem Deus ia revelar antes que a lâmpada se apagasse? Nessa penumbra, nessa transição da claridade para as trevas, a Bíblia vai revelar, a Bíblia vai dizer em Mateus 5,13: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal tornar-se insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta senão ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nós somos sal, nós somos luz. Então o que estava acontecendo em Israel era um período de inclínio para as trevas. Parece que essa palavra é tão atual, parece que essa palavra é tão contemporânea, e que Deus, me permita a hipérbole, precisa levantar alguém para falar algo. Essa palavra precisa ser pregada, essa mensagem precisa ser ministrada, os nossos corações precisam ser despertados, a nossa alma precisa voltar a queimar pela palavra, pela presença, pela graça de Deus. Se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem envie? Ah, irmãos, essa semana eu estive pregando num lugar, e o Espírito de Deus me fez pregar essa mesma mensagem, não com os pontos que eu vou tratar nessa noite, mas eu, enquanto estava pregando, o Espírito de Deus me direcionou a um momento melindroso da ministração, e eu senti a atmosfera do culto mudar, e o Espírito de Deus direcionar para o sacerdote, e eu comecei a falar aquilo que o Espírito de Deus mandou a falar. A gente não podemos nos abster de usar o cajado, de usar a palavra, de ministrar a verdade, porque as pessoas perecem pela falta da verdade, pela falta do conhecimento.
A Bíblia vai dizer em Osés capítulo de número 4, versículo de número 6: e o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento da verdade. E eu volto a dizer: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem envie, quem esteja disponível? Pensando nesta corrente de raciocínio, eu lembro do texto em Isaías capítulo de número 6, quando Isaías está num período em que havia morrido o rei Uzias, e o Senhor abre a sua visão, e o texto vai dizer que ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e serafins voavam de um lado para o outro, seres que ardem em fogo. Este é o conceito da palavra serafins. E o texto vai dizer que com duas asas cobriam os pés, com duas asas voavam, e com duas asas cobriam seus rostos, e eles exclamavam: não Kadosh, mas Kodesh, 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 Yahvé Tsevaot, que traduz-se em santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A expressão Kadosh quer dizer aquilo que é consagrado para, mas a expressão Kodesh é aquilo que nasceu para ser santo. Ele está dizendo: adoramos aquele que é santo em essência, adoramos aquele que é santo em essência, adoramos aquele que é santo em essência. A Bíblia vai dizer: segue a paz com todos e recomenda-nos a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se todo e qualquer ser, comedor de feijão e arroz, quer ver um dia a face de Deus, santifique a tua vida na presença do Senhor. Começa a endireitar as tuas veredas, começa a endireitar os teus caminhos. João, ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra de João era só, resumia-se em uma só palavra: arrependei-vos. Irmão, você não vai ver esse tipo de mensagem em muitos lugares. Nós não podemos nos abster, sendo sabedores, me permita essa expressão, da palavra de Deus e das suas verdades. Não podemos ocultar a verdade de você. Não podemos abster você de viver uma vida de conhecimento e santidade, porque está escrito em João capítulo 17, versículo 17: santificai-vos na verdade. Como é que eu vou santificar a minha vida na verdade? A Bíblia segue dizendo: a tua palavra é a verdade. É por isso que ela faz o link com João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por isso que a palavra de Deus, ela está totalmente uníssona ao mesmo propósito de santificação. Vivemos dias, queridos, me permita, dá licença, eu vou entrar na tua casa. Vivemos dias em que as nossas casas estão desestruturadas, e quando a palavra de Deus vem para consertar, ainda tem com quem se inflame com a verdade da palavra. Mas a palavra ainda vai dizer assim, que nos últimos dias não suportariam ouvir a sã doutrina. Sabe por quê? Porque não faltaria a opção. Eu vou trazer uma tradução, pastor Marcos Alexandre. Não faltaria a opção no YouTube para escolherem mestres para si. Porque você vai querer ouvir aquilo que te agrada, aquilo que te convém. Eu vou voltar para o texto, mas o Espírito Santo está soprando. João 3,8: o vento sopra, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas assim são todos conduzidos pelo Espírito. Escolheriam para si mestres. Tem pessoas que são tão mestres em mentir, que lá em Apocalipse capítulo 13, o texto vai dizer que eles enganariam até os escolhidos, e fazendo cair fogo do céu. Satanás é mestre da mentira, irmão. Satanás é mestre do ilusionismo. Satanás é o pai da mentira, e quem vive na prática do pecado vive mentindo.
1 de João, aleluia, o texto vai dizer que aquele que vive na prática do pecado não conhece a Deus. Ele está falando aqui acerca de uma vida de iniquidade, pecado consciente. Porque quem conhece a Deus, e aquele cujo Deus fala com ele, não anda mais mentindo, não anda mais roubando, não anda mais fornicando, não anda mais prostituindo. E a lapada caiu para dentro da casa de Eli, irmão. E sabe o que foi que Eli falou para Samuel? No dia que Samuel recebeu a palavra de Deus, Eli já sabia que Deus estava, vou usar essa expressão, irado com a casa de Eli. Eli falou o seguinte: faça ao Senhor conforme lhe apraz. Ele já sabia que Deus ia descer a lapa, a madeira na sua casa, que não ia ficar como estava. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, rasgado. Deus vai descer a madeira na igreja, no Brasil e no mundo. Irmão, está uma pataquada aí afora. Está uma bagunça aí fora, irmão. Está uma bagunça aí fora. Está uma pataquada, está uma palhaçada. Deus vai acabar com essa palhaçada. Deus vai acabar com essa bagunça. Porque o que nós estamos vivendo é uma penumbra. A igreja não está em ascensão, a igreja está no declínio espiritual muito grande, porque esse declínio está acompanhando a natureza humana. É inerente à natureza humana, à natureza adâmica, à natureza pecaminosa. Deus vai visitar a sua casa, Deus vai visitar a minha casa, Deus vai visitar o meu altar, Deus vai visitar o teu altar, Deus vai visitar esta igreja, Deus vai visitar esta cidade, Deus vai visitar esse estado, Deus vai visitar esta nação. Não, irmão, lembra daquela expressão, Deus vai balançar a figueira vai balançar mais uma vez. É por isso que a Bíblia vai dizer: será que quando o Filho do Homem vier à terra, ele vai encontrar fé? Porque é tanta apostasia, é tanto desviado dentro da igreja, é tanto frio espiritualmente falando, porque essa figueira precisa ser sacudida, irmão. Essa figueira precisa ser balançada. Aí às vezes você está no culto e aquela atmosfera pesada, sabe? Falta de conexão, falta de alinhamento, falta de presença, falta de graça. Se você dobra o joelho em casa, sente Deus no quarto, dobra na sala, sente Deus na sala. Aí vem para um ambiente como esse, preparado para adoração, preparado para glorificação, preparado para exaltação, preparado para tudo que diz concernente a Deus, e não consegue sentir. É porque tem pecado, é porque tem maldição, é porque tem anátema. E o que é que Deus vai fazer? Deus vai balançar a figueira, Deus vai varrer a sua casa, Deus vai tirar o lixo, Deus vai afastar com quem não quer nada com ele. Sabe por quê? Porque está chegando o grande dia em que a trombeta vai soar, a trombeta vai soar, a trombeta vai soar. Aí tem um senhor como esse aqui, ó, tem uma bagagem enorme nas costas ministerial, que pagou um preço tremendo na sua caminhada, sabe muito bem o que é pecado, sabe muito bem o que é peso, e pessoas que não respeitam as cãs, os cabelos brancos, a história. E quantas vezes eu me pego pensando: a quem será que a igreja moderna vai passar o bastão? Se esta juventude está parada. Quem já assistiu uma competição? Quem já assistiu essa modalidade de corrida, de passar o bastão? Você já observou que quando se passa o bastão a pessoa da mesma equipe,
A quem você vai passar o bastão, ele não está parado, ele está correndo, ou na mesma velocidade ou mais. Quem está vindo atrás para passar o bastão, que se vire para alcançar. Ele já vem naquela marcha, e quem vai pegar o bastão já tem que estar correndo. Aí eu observo nessa analogia como a igreja dos nossos dias vai passar o bastão para uma juventude que não ora, para uma juventude que não jejua, para uma juventude que não clama, porque eles estão parados espiritualmente. Para eles que estão parados não tem como passar o bastão, e vivemos dias de pessoas cansadas espiritualmente, que necessita passar o bastão. Eu louvo a Deus, pastor, pela minha geração, porque a tua geração veio antes de mim e passou o bastão para mim. Eu estou correndo para passar o bastão para alguém. Quem se habilita a pegar o bastão do ministério, da chamada, porque Deus vai chamar alguém para colocar uma missão, uma vocação, para um propósito que é muito maior do que a tua chamada. Você precisa andar espiritualmente falando. Você precisa se mover de onde você está. Não se contente com uma vida superficial, espiritual. Não se contente com a mesmice. Não se contente com esse nível de espiritualidade tosca, esse nível de espiritualidade rasa, esse nível de espiritualidade vazio, sem graça, sem novidade de vida, porque uma vida com Cristo é pautada a novidade todos os dias. Evangelho significa boas novas. Você não tem vivido o Evangelho, não tem vivido boas novas, significa que não está no Evangelho, significa que ainda não teve um encontro com Deus. Muitos de nós estamos vivendo uma vida religiosa, um ativismo religioso. É por isso que tantas pessoas superficiais, tantas pessoas rasas, tantas pessoas que você senta para conversar, não sai nada de Bíblia, porque não medita na palavra de dia, não medita na palavra de noite. Então o que ela tem? A Bíblia vai dizer, queridos, que a boca fala o que está cheio no coração. Se o teu coração está cheio de vaidade, você vai falar das coisas deste mundo. Se o teu coração está avarento, você vai falar das coisas deste mundo. Se a tua prioridade não for o reino, então você está no lugar errado. Me desculpe falar, mas a porta da casa é a serventia. A palavra diz: buscai primeiro o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se for para se enganar, para viver uma farsa, para viver um engano, o que adianta tantos anos sem poder curtir a vida? Não valeu a pena. Eu não tenho chave para ninguém, eu não tenho profecia para ninguém, a não ser a verdadeira profecia. Alguém chegou para mim e falou: pastor, porque o senhor parou de profetizar? Eu falei: não parei de profetizar, eu continuo profetizando. É que a tua motivação é outra. Aramande oremaha sébia. Muitos só iam atrás de Jesus pelo que ele poderia fazer. Muitos só iam atrás de Jesus pelo que ele poderia oferecer. Havia alguns grupos que estavam com Jesus. O grupo dos ex, aqueles gratos que receberam a cura, o milagre, e eram gratos, e conseguiam o melhor, e continuavam seguindo ao mestre. Estava ali também um outro grupo que também só estava precisando de um sinal, de um milagre. Mas também tinha um grupo que queria ouvi-lo, em detrimento da sua mensagem atenuar-se para uma correção ou não. Como bem disse Pedro: a quem iremos nós, se só tu tem as palavras de vida eterna? Geralmente acontece isso quando o sermão do pastor começa a apertar.
no próximo culto não vem, leva 2 cultos sem vir, passa uma semana sem aparecer, não manda mensagem, não diz nada, porque a mensagem confrontou e acha que foi direta. É direta mesmo, querido, querida, porque a palavra não vai falar com quem não está aqui. Você precisa amadurecer, você precisa crescer. Lembra quando Paulo falou: vocês estão tanto tempo vocês estão aqui, estão como meninos ainda, tomando leite. A vida do crente é como a luz da aurora, vai aperfeiçoando até ser dia perfeito. Olha para quem está do seu lado, diga assim: cresça na graça e no conhecimento. Porque ele era aprovado diante de Deus e do povo. Porque Deus chama servos? Porque Deus conta com pessoas aprovadas diante dele. Pastor, tem pessoas reprovadas diante de Deus? Tem. Capítulo 16, 1 Samuel. Samuel já era profeta em Israel. Deus já havia confirmado Samuel como profeta, porque o texto vai dizer que nenhuma das palavras de Samuel caíram ao chão sem que não se cumprisse. Portanto, ele foi confirmado como profeta naqueles dias. Quando ele fala para Eli, ele fala a palavra de Deus. E quem fala a palavra de Deus, a palavra não volta vazia. E ele foi considerado como profeta, foi juiz e foi sacerdote. Aí o texto vai dizer que Deus fala para ele. Todas as vezes que Deus fala, Deus faz alguma coisa, irmão. Todas as vezes que Deus fala, Deus faz alguma coisa. Deus não vai falar em vão. Aprenda isso aqui. Deus não vai falar em vão. Deus não vai gastar, eu vou usar essa hipérbole, Deus não vai gastar saliva com você, irmão. Deus fala para definir. Deus fala para direcionar. Deus fala para provocar. Aí o texto vai dizer que ele chega lá em Belém, na casa de Jessé. E Jessé teme a chegada de Samuel. Sabe por quê? Porque Samuel, quando falava, se cumpria. Um juiz, um profeta, um sacerdote como Samuel não ouve. Aí ele fala, se cumpre. E Deus fala: vai na casa de Jessé. Quando chega lá, os anciãos temem. Os anciãos de Israel temeram e perguntaram: é de paz a sua vinda? Porque a última profecia que tiniu os ouvidos de Israel, que provocou um soar, reverberou, se espalhou, e que todo Israel soube, quando Deus falou: vou fazer uma coisa nos seus dias, em que todos vão saber, e quem ouvir vai tinir os ouvidos, vai tremer na base. Quando eles receberam, Samuel falou assim: lá vem porrada, lá vem bronca. Samuel aqui, irmão, Samuel não abria a boca para falar besteira. Vou falar de novo. Samuel não abria a boca para falar besteira. Quando Samuel abria a boca, era porque Deus queria falar através dele. Imagina você abrir a sua boca para falar e Deus ratificar, assinar embaixo. Isso é autoridade. Isso é governo de Deus. Isso é comunhão. Isso é intimidade. Isso é direcionamento. Isso é alinhamento com Deus, alinhamento com o céu. Imagina você está na empresa trabalhando, está vendo a coisa acontecendo de mal a pior. De repente Deus coloca uma palavra no teu coração. Aí você: eu posso fazer uma oração aqui? Me permita fazer uma oração aqui, porque Deus me disse
que esta situação não vai ficar assim. Aí você levanta a voz, chama o gerente, chama os colegas, os colaboradores, e faz aquela oração sob a autoridade do Espírito, e Deus começa a manifestar a glória. Na semana seguinte tudo começa a mudar. Por quê? Porque recebeu um direcionamento, recebeu uma palavra direcionada. A Bíblia diz que o homem de Deus fala as palavras de Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você precisa falar as palavras de Deus. Deus não fala para quem não está aqui, irmão. Deus fala para quem está aqui. Ou você acha que quando eu recebo uma palavra para pregar, eu não recebo a minha lapada, não? São 2 gumes, corta aqui e lá. Não é assim, pastor? Geralmente quando Deus tem algo a fazer muito grande, a gente sente como que dores de parto. Por quê, pastor? Porque Deus vai gerando. E quando a coisa está para romper, líquido amniótico, né? Pocar o saco. Quando está para nascer, aí, meu irmão, a dor aumenta. Antes de acontecer são as contrações. Talvez você esteja vivendo um período de gestação, que Deus está gerando algo muito grande para acontecer na tua casa, e não está entendendo o que Deus está fazendo. Mas enquanto não entende, busque a face dEle, esteja disponível para servir. Existem pessoas que algo, eu vou falar aqui em tom profético, irmão. Existem pessoas que as coisas de Deus na vida dela é tão atrelada ao serviço ao reino, que quando elas param de servir ao reino, as coisas travam. E você precisa servir o reino. Não estou falando de servir ao pastor Marcos, servir a palavra profética. Esqueça isso, irmão. Esqueça isso. É servir ao reino. É servir ao reino. Servir o reino. Servir o reino. Servir o reino. Servir o reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Servir o reino. Servir o reino. Eis-me aqui, Senhor, fala, que o teu servo ouve. Fala, que o teu servo ouve. Lembra, disposição para servir, disponibilidade para servir, responsabilidade para servir, ser aprovado diante de Deus e diante do povo. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais, ele era intenso, ele era gradativo, cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Terceiro e último, porque Deus chama o seu servo, porque no coração do servo há temor. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você precisa temer mais. Quando Samuel recebe a palavra para Eli, o respeito de Samuel era tão nobre, irmão. Era tão nobre. Por que eu chamo de nobre o respeito de Samuel? Porque Samuel sabia de tudo. E não obstante saber de tudo, ele não deixava de servir. Isso aqui é muito sério. Sabia que a casa de Eli era bagunçada? Sabia que Eli era conivente? Mas ele estava ali por um propósito, que era maior que a função do sacerdote.
que era maior do que a função dos filhos do sacerdote. Qual pastor? Servir. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se coloque em pé. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para você entrar essa semana diferente de como você entrou a semana que está passando, que passou. Hoje é o primeiro dia da semana. Eu dobrava meu joelho e a cada oração que eu faço, eu proponho um desafio diante de Deus, é algo particular. Eu proponho um desafio diante de Deus a mim mesmo. Porque uma vida espiritual sem propósito é uma vida vazia, é uma vida rasa. Você precisa ter propósito. E eu falava com Deus, Deus, é tudo ou nada. É tudo ou nada. Começamos 21 dias de jejum. Demos um intervalo de umas 2 semanas. Depois emendamos mais 7 dias de jejum. Demos um intervalo de 1 semana. Agora começamos mais 40 dias de jejum. Não é para ostentar santidade, mas é porque a gente precisa mudar. A gente precisa de transformação. A gente precisa crescer. A gente precisa provocar um constrangimento à vida de outras pessoas que nos conheçam, de querer viver a vida que nós levamos. Como faz para conhecer esse seu Deus? Como faz? Você congrega onde? Qual é a tua igreja? Feche os teus olhos.